Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei para você nessa videoaula a correção de mais uma questão que caiu aí na prova do Mackenzie, questão 23 de matemática do ano de 2019, grupo 1, 4, 5 e 6 da prova A, abordando o tema função trigonométrica. Uma questão bem simples, mas para resolvê-la você precisa ter uma noção precisa do que seja seno. Seno, eu até fiz um musicalzinho com a minha turma, eu gosto muito de música, tem uma turminha aí da banda que toca comigo nos finais de semana. A gente produziu um videozinho sobre função trigonométrica. Veja aí como que funciona a questão do seno. Se você quiser, vou te ensinar de um jeito diferente. Vem comigo, vem cantar. Se liga na letra trigonometria prática. Vamos memorizar. Primeiro vamos no círculo procurar o seno, pois subindo e descendo ele vai acontecendo só do 1 até o menos 1. Então, como você pode ver, o seno é o deslocamento em relação ao eixo Y, subir e descer. Então, quando pergunta que os valores de x para um arco aqui entre 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2π, para os quais módulo, essa barra significa módulo, módulo de seno de x seja maior que 1/2, são quais? Então, duas coisas importantíssimas. O que significa seno, que eu já falei um pouquinho com você, e o que significa módulo. Módulo é o número sem o sinal de menos. Por exemplo, se você pega um -3 aqui, o módulo é a medida do 0 até ele, que é a mesma do 0 até o 3. Então, o módulo vai ser sempre positivo, certinho? Então, aqui a gente tem um arco que vai de 0 até 2π, né? Um arco completo. E queremos saber que parte que o módulo de seno é maior que 1/2. Como eu disse, o seno é a variação em relação ao eixo Y. Tanto esse quadrante, o primeiro quadrante, o seno dele é positivo, quanto esse segundo quadrante, o seno dele é positivo. Qualquer ponto que você pegar nesse arco, acima do x aqui, e analisar a altura, ela é positiva. Está no lado de cima, né? Acima de x, a temperatura está acima de 0, tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. Agora, qual arco que tem seno igual a 1/2? Como eu gosto muito de trigonometria, eu produzi também um musicalzinho sobre seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Venham todos aprender de um ângulo diferente, o seno e o cosseno e também a tangente e os ângulos notáveis. Vamos memorizar de uma forma prática, você vai precisar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3. Então, como a gente viu, na tabelinha de senos e cossenos de ângulos notáveis, a gente pode verificar que o ângulo que tem seno igual a 1/2 é o de 30 graus. Mas como aqui a gente tem esse ângulo em π, a gente precisa estabelecer essa relação. 180 graus a gente chama de π, um meio círculo desse. O 30 graus, que é o que deu aqui o seno 1/2, ele equivale a que parte desse π? Equivale a esse π dividido por quanto? Equivale a esse π dividido por 6, porque 180 dividido por 6 dá 30. Então aqui eu vou marcar um ponto referente a π sobre 6 no arco. Esse ponto. Agora veja que interessante. A gente está falando de deslocamento para cima e para baixo em relação ao eixo x. Tanto esse ponto quanto esse ponto têm a mesma altura. Veja que, embora estejam um de um lado e outro do outro, primeiro e segundo quadrante, a altura é a mesma. Então, quanto vale esse ângulo? Veja bem, aqui é π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6. Cada parte de 30 graus é π sobre 6. Então, aqui falta 30 para fechar um π
que é 180. Então aqui dá 5π sobre 6. Então aqui já posso anotar essa parte da solução, que é π sobre 6 menor que x menor que 5π sobre 6. E como é módulo do seno de x, o que é módulo? Módulo é medida de comprimento, como eu já disse, sem o sinal. O módulo, tanto aqui para cima quanto para baixo, ele é positivo. Significa medida. E não importa se essa medida é negativa ou positiva, o resultado será sempre positivo. Então, veja bem, esse ponto e esse ponto aqui estão à mesma distância do eixo x. Como o módulo não considera o sinal de menos, eles têm o mesmo módulo que os dois ângulos lá de cima, os dois arcos lá de cima. Então eu posso dizer também que 7π sobre 6, porque aqui ó, π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6, mais um pedacinho, 7π sobre 6 e aqui 11π sobre 6. Por quê? Porque falta um pedacinho para chegar em 2π, que são 12π sobre 6. Se você divide 12 por 6, dá 2π, conforme está proposto. Então, aqui, esse arco em verde, ele é maior que 7π sobre 6 e menor que 11π sobre 6. A alternativa correta, letra A, de até a próxima videoaula. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. Se você tiver gostado, deixa o seu joinha, curte lá, se inscreva no canal Matemática Simples e Prática, compartilhe com seus colegas. Assim a gente vai compartilhando conhecimento para o seu sucesso. Oi, amiguinhos, curte o canal do vovô. E não tem segredo, não. Vem estudar, vem aprender. É só cantar e as regras entender.